Eclesiastes 7, de 1 a 14, assim diz a palavra do Senhor: melhor é a boa fama do que um unguento precioso, e o dia da morte melhor que o dia do nascimento. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens, e os vivos que o tomem em consideração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o dos insensatos na casa da alegria. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do insensato. Pois qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é a risada do insensato. Também isto é vaidade. Verdadeiramente a opressão faz endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o paciente do que o arrogante. Não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. Jamais digas, porque foram os dias passados melhores do que estes, pois não é sábio perguntar assim. Boa é a sabedoria havendo herança, e de proveito para os que veem o sol. A sabedoria protege como protege o dinheiro, mas o proveito da sabedoria é que ele dá vida ao seu possuidor. Atenta para as obras de Deus, pois quem pode endireitar o que ele torceu? No dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera em que Deus faz tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Vamos orar, meus irmãos. Feche seus olhos para nós falarmos com Deus nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, está diante de Ti, Senhor, a Tua palavra, Deus. Palavra que nos alimenta, palavra que nos instrui, palavra que é o guia, Senhor, a bússola da nossa vida, Pai. Ela que ilumina os nossos passos, e pedimos, ó Deus, que o Senhor venha com poder, com graça, Senhor, com unção sobre, Senhor, as nossas vidas, Pai. Para que a gente entenda o que o Senhor tem a dizer, para que a gente viva o que o Senhor tem a dizer, Deus, para que a gente obedeça o que o Senhor tem a dizer, para que a gente, Senhor, transborde, Senhor, daquilo que o Senhor tem a dizer para os nossos corações. E por isso, precisamos desse grande milagre, Deus. É o que o Senhor transforme, Deus, esse momento singelo, Deus, em poder do Senhor, e isso através do Teu Espírito Santo, e em nome de Jesus que oramos. Amém. Certa vez, em um dia das mães qualquer, uma mãe recebeu um presente. Não se sabia ao certo quem havia dado aquele presente. Era um presente anônimo que um dia bateu na sua porta. E quando ela abre aquele presente anônimo, ou na verdade a porta, ela vê ali uma pequena caixa vermelha, com aqueles laços de fitas amarelos, que apenas embelezavam o presente. E ela pensou que finalmente, algum dos seus filhos havia entendido as suas indiretas que ela havia dado durante 2 semanas, para que alguns deles pudessem entender que aquele presente que ela tanto sonhava era o vestido amarelo que ela havia visto no shopping. É bem verdade que a caixa que estava diante da sua porta era uma caixa pequena, mas ela pensou, otimista e animada, que ali poderia haver um vale-presente que daria a chance a ela de ir na loja e realizar aquele pequeno desejo. Curiosa e sozinha, ela abriu a porta, pegou a caixa e viu ali, apenas ali dentro daquela caixa, uma pequena chave. O que afinal ela iria fazer com essa chave dentro daquele recipiente? Ela não podia vestir a chave, ela não podia gastar a chave, ela não podia comer a chave. Para que aquele presente num dia em que, como uma boa mãe, ela achou que iria ser paparicada pelos seus filhos? Desolada no seu quarto, seus filhos ainda não haviam chegado para o almoço, mas ela já estava ali curtindo a insatisfação daquele presente curioso. Quando seus filhos chegam e batem a porta, ela não consegue disfarçar a cara de decepção que ela havia montado. Muito triste, recebe os seus filhos para o almoço do Dia das Mães com uma certa frieza, e eles mesmos não compreendem o que é que estava deixando a sua mãe tão triste.
Ela então resolve abrir o jogo e falar do seu desapontamento. Explica que ela nunca, nem no seu pior pesadelo, imaginou que iria ganhar de Dia das Mães uma pequena chave. E quando ela mostra para os seus filhos aquela chave, os dois, era um casal, eles se entreolham e de imediato reconhecem e lembram ali da sua infância. Os filhos então a levam na casa da sua mãe a uma caixa antiga que eles nem mesmo lembravam onde é que estava. A chave abria aquele pequeno baú e ali estavam grandes lembranças. Eram lenços, fotos, fios de cabelo, desenhos e tantas outras memórias que agora sim faziam daquele Dia das Mães o mais inesquecível de todos. Não era um vestido amarelo, mas ali ficou uma lição. O que parece simples, sem uso e até indesejável, pode ser um grande presente de Deus para a sua vida. E é por isso, meus irmãos, que nesse texto que nós acabamos de ler, Salomão está sempre dizendo: é melhor que tal coisa, é melhor do que tal outra coisa. E se você teve uma leitura atenta do texto que a gente acabou de ler, você reparou que se você tivesse que escolher aí, de uma maneira simples e fria, a sua escolha não seriam as coisas que Salomão está falando é melhor que. É melhor o dia da morte do que o dia do nascimento. É melhor a boa fama do que o unguento precioso, que era um item muito valioso naquela época. Melhor é ir à casa onde há o luto do que ir à casa onde há o banquete. Melhor é a mágoa do que o riso. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do insensato. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o paciente do que o arrogante. E quantos isso melhor do que aquilo, que normalmente não são como as chaves que nós falamos nessa pequena história na nossa introdução, porque não são os presentes que nós estávamos comumente esperando. De maneira bem prática, pegando aqui talvez o exemplo mais claro, se você tivesse que escolher um convite, você iria para um funeral ou você iria para uma festa? Se você tivesse que escolher, eu sei que talvez você dizendo, mas é a consideração e tudo, esquece a parte da consideração, talvez você nem conhecesse, nem o aniversariante e nem aquele que é a família daquele que faleceu. Se te dessem um convite para as duas, para onde é que você iria? Se você tivesse que escolher entre passar um dia com a mágoa, com a tristeza no coração, um convite para isso, e um outro convite para o dia você passar rindo, qual é que você escolheria? A tristeza ou o riso? Acho que todo mundo aqui, né, meus irmãos, prefere uma festa e um riso do que um funeral e do que uma tristeza, não tenha dúvida sobre isso. Mas o que a gente precisa entender é que o livro de Eclesiastes é um livro encaixado num grupo dentro da Bíblia chamado os livros de sabedoria, irmãos. Não é um livro sobre eventos, não é um livro para dizer quais são os melhores lugares onde você pode se divertir e pode se alegrar em Jerusalém, em Judeia, Samaria ou até os confins da terra. Não é esse o intuito do livro. Não é a revista Rio Show do Globo de domingo ou coisa parecida, ou a boa da semana, ou qualquer coisa assim. Se o livro é um livro de sabedoria, ele é um alerta sobre a existência humana. E aí é óbvio que a gente vai entender o que está na cabeça de Salomão. Afinal, onde é que você vai adquirir mais sabedoria, mais lições para a sua vida? Aonde você vai crescer mais na sua vida? É num riso folgado, despretensioso e às vezes até insensato, ou no momento de profunda reflexão, que é quando essas outras coisas acontecem. Baker, um dos comentaristas desse texto, afirma que essa sessão toda que a gente veio aqui, que a gente leu aqui,
ela vem responder o questionamento que Salomão colocou no versículo 12 do capítulo 6. Pois quem é que sabe o que é bom para o homem durante os poucos dias da sua vida de vaidade, os quais gasta como sombra? Quem pode declarar o homem o que será depois dele debaixo do sol? Quem é que sabe o que é bom para o homem durante os poucos dias da sua vida? E Salomão responde: são com essas chaves, que não parecem bons presentes, mas que através dela, Deus tem muitos baús na nossa vida para abrir. Por mais maravilhosa, e Salomão quer dizer isso para a gente, que sejam essas situações, as festas, não é ali que nós crescemos de fato, meus irmãos. Infelizmente, é da nossa natureza. Não é uma contradição, até porque Salomão constantemente vem falar para a gente celebrar a vida. Não é isso que ele fala? Diversas vezes, alguns comentaristas dizem que há exceções, carpe diem, aproveitem o dia de Salomão, goza a vida com a mulher que tu amas, todos os dias da tua vida fugaz, essa é a tua porção debaixo do céu. Ele não está dizendo que isso em si mesmo é coisa ruim, mas o que ele está dizendo é que não é ali que a gente cresce, não é ali que a gente debate, não é ali que a gente reflete, não é ali que a gente cresce nas situações em que Deus mesmo nos coloca para a gente pensar sobre a qualidade, sobre a existência humana e sobre a própria pessoa de Deus. Quem já não se sentiu assim? Quando alguma coisa séria bateu na sua vida, talvez uma coisa inesperada, uma rasteira, uma morte, uma perda, uma situação dura, não é nesse momento que você começa a avaliar que vida é essa que você está levando? Às vezes até para se aproximar de Deus, o único momento onde a gente começa a pensar sobre Deus é quando essas situações vêm diante da nossa porta, e a gente começa a tentar perceber que na verdade a vida não é só aquilo que a gente vê, que a festa é muito boa, que a alegria é muito boa, mas que a gente precisa pensar no dia de hoje, no minuto agora, precisa viver o presente, mas a gente também precisa viver o futuro e precisa repensar o que de fato o nosso relacionamento com Deus é. E todos esses melhor que têm esse objetivo singular, o dia da morte, a casa onde há luto, a mágoa, a repreensão do sábio, são lições, momentos da vida presenteados por Deus, como aquela chave que a gente falou no início, e que nós não gostamos de receber, não tenha dúvida sobre isso, a gente prefere o vestido amarelo. Mas no fim e no caminho, quantos ensinamentos essas situações chaves da vida podem nos trazer? Talvez o único que talvez difira um pouco mais é quando Salomão vai falar, é o primeiro, que a boa fama é melhor do que um unguento precioso. Mas ainda assim, irmãos, é uma questão, ele está falando de alguma coisa séria, como o nosso próprio nome, e alguma coisa que talvez seja muito valiosa, e a ideia de que às vezes a gente vende o nosso próprio nome, e ele diz que o nosso caráter, o nosso nome, a nossa boa fama nunca pode estar à venda. E nós não podemos deixar nunca que ele seja visto em qualquer outro lugar, o nosso nome, a nossa boa fama, que não seja ao lado de Cristo Jesus. Semana eu li uma frase que eu achei interessantíssima, que é de um médico suíço, um psiquiatra suíço, chamado Paul Tournier, escreveu um livro fabuloso chamado Culpa e Graça, e ele diz assim, até sobre essa questão do nome: ser fiel a si próprio é ser íntegro consigo mesmo em todas as circunstâncias, diante de qualquer locutor. Ser fiel a si próprio é ser íntegro consigo mesmo em todas as circunstâncias, diante de qualquer locutor. Isso é preservar um bom nome, uma boa fama. Saber que eu vou andar ao lado de Cristo e vou ter o mesmo rosto, a mesma face, o mesmo nome, seja a situação onde eu estiver, com quem eu estiver falando, ou no aperto em que eu estiver sendo colocado. E Salomão diz que ser assim e ter esse bom nome, aquela pessoa é íntegra, ela é inteira, é melhor do que o vestido mais maravilhoso, do que o presente mais precioso, do que a coisa mais valiosa nessa terra. O seu bom nome deve ser preservado em todo o tempo, e às vezes é só nesses momentos difíceis que Deus coloca na situação onde a gente percebe que tem alguma coisa também super valiosa aqui, e o nosso nome ali, que Deus prova para que a gente perceba que na verdade a gente pode deixar perdermos
ungüentos preciosos, vestidos preciosos, situações preciosas, para manter limpo o nosso nome, no nome de Cristo. Mas ele não vive falando que o melhor dessa vida é celebrá-la, mas como eu disse, irmãos, não é uma contradição, porque o momento agora é da gente refletir. E uma pergunta que eu quero deixar aqui com você: como é que você tem encarado esses momentos? Essas chaves, essas perdas, esses lutos, essas mágoas, essas tristezas. Sabe por que a pergunta de como é que você tem encarado? Porque da mesma maneira que o tempo não nos faz amadurecer automaticamente, as situações também não geram em nós mudanças, se nós não conseguimos fazer com que elas sejam devidamente observadas e vistas e crescidas. Já falei isso aqui algumas vezes, maturidade não é questão de quantos anos você tem. Há pessoas com 40, 50, 60, 70, 90 anos de idade, que são crianças, comparados a muitos adolescentes e jovens que nós vemos por aí. Por quê? Porque não é automaticamente, na medida dos meus aniversários, que isso vai gerando em mim algum tipo de novas sinapses e amadurecimento para a vida. A coisa não é assim. Isso tem a ver com quanto eu consigo observar a vida e crescer com os momentos difíceis e duros que a vida mesmo nos apresenta, e ainda vou ser melhor, que Deus nos apresenta para o nosso crescimento. E da mesma maneira eu quero dizer a respeito das circunstâncias também. Falei da idade, mas das circunstâncias, porque às vezes a gente enfrenta um turbilhão de problemas e continua imaturo, e continua sem refletir, e pode vir 1, 2, 10, 50, que tem gente que parece que não consegue ver, aproveitar, está sempre esperando, poxa, mas cadê o meu vestido amarelo que não chega? E Deus está falando, meu querido, essa chave vai abrir um baú, lá na frente, daqui a pouco, mas segura com ela como um presente, e tenta discernir com Deus, em que momento aquilo pode abrir alguma chave, e qual é a lição que Deus está te colocando, qual é o momento ali que Deus está te fazendo pensar e refletir. O que é que Deus te ensinou com o último susto que você teve? Não é o susto do não, aquela coisa que deixou a gente, sem chão. Que lições você tirou? Ou você só se satisfez com o alívio depois? Ai, que bom, Deus me livrou. Olha para trás agora, não é para remoer o problema, mas o que é que Deus te ensinou com esse susto? O que é que Deus te ensinou com o seu último fracasso? Todo mundo de alguma maneira enfrenta isso, na vida, relacionamentos, maridos e mulheres, pais e filhos, amigos, na sua vida empresarial, na sua vida profissional, na sua vida com Deus, na sua vida aqui dentro da igreja, de repente alguma coisa não deu certo. O que é que você hoje sabe que você tomou como lição de fato para isso? O que é que Deus te ensinou com o seu último momento down? Você ficou para baixo mesmo, você saiu, mas olhando para trás, além da sua gratidão, porque Deus é o seu refúgio e a sua fortaleza, o que é que Deus te ensinou? O que é que Deus te ensinou com a última crítica que você recebeu, irmão? Lembra disso, não é que Deus não tenha prazer de te fazer feliz, porque Ele tem muito prazer e muita alegria nisso, mas se o objetivo dEle é te fazer semelhante a Jesus Cristo, Ele sabe que não serão apenas as festas que serão capazes de te deixar assim. Por isso que Tiago advertiu, eu adoro esse texto, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. E ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos, íntegros e em nada deficientes. Tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações. Também Tiago não é masoquista, não é sádico ou masoquista também, se falando dele ou falando do outro, mas é porque ele sabe que essas situações são maneiras que Deus está fazendo para que a fé seja aprovada, confirmada e produzindo ali frutos.
Um homem mais de Deus, uma mulher mais de Deus, um homem mais confiante, uma mulher mais confiante, uma mãe mais confiante, um pai mais confiante, um filho mais confiante, alguma coisa Deus te ensinou. Aliás, porque esse é o grande propósito da sua vida, uma vez que você foi reconciliado com Deus, mais uma vez, você foi reconciliado para ser semelhante ao Filho de Deus, a Jesus Cristo. Porque um dia você creu na história do Evangelho, é porque você um dia creu na história da cruz, você creu um dia, e se você não creu, ouça isso com atenção no seu coração. Se você ainda não recebeu Cristo no seu coração, leia, ouça isso, que a Bíblia afirma que nós nascemos separados, desconectados com Deus, porque nós somos pecadores, nós herdamos essa condição por natureza, e por isso, somos incapazes de se achegar até Deus, e não há nada, absolutamente nada, que você consiga fazer para resolver essa situação. Nada, absolutamente nada. Mas Deus, porque Ele é rico em misericórdia, rico em sua graça, e porque Ele te amou, enviou Jesus para resolver o seu problema, esse problema que é a sua separação dEle. E o que é que faz separação entre o homem e Deus? São os nossos pecados. Então Deus, na sua graça, Ele pegou os seus pecados, colocou em Jesus Cristo. Jesus morre e leva sobre si a culpa dos nossos pecados. Ele leva sobre si, e nós que cremos em Jesus Cristo, podemos ter a certeza de que se Ele levou sobre si os nossos pecados, nós já não temos mais pecados, e nós somos perdoados. E assim como Jesus Cristo ressuscitou, nós um dia ressuscitaremos também. Essa é a história do Evangelho. Se você não creu, entregue a sua vida para Jesus. E se você creu nessa história, ela continua. O Evangelho ele te perdoou e fez com que você a cada dia mais se parecesse com Jesus Cristo. E para isso, Deus manda situações como essa, meus irmãos. O versículo 6 tem uma metáfora curiosa, que é difícil para a gente, Pois qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é a risada dos insensatos, também isso é vaidade. Explica isso, Meio complicado, O crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é a risada dos insensatos, também isso é vaidade. O que é esse crepitar dos espinhos? O fogão não era gás. Então sabe quando os gravetos, e na verdade isso aqui também tem uma sonoridade diferente no hebraico, é um jogo de palavras, mas a lição que fica, sabe aquela estalar dos gravetos secos? Pá, 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 é isso, embaixo da panela. E que parece, ele diz, parece estar fazendo uma grande diferença, um grande fogo, mas não está. E talvez a gente peça um ditado mais parecido conosco, que é muito barulho por nada. Ele diz, tal é a risada ou essa alegria do insensato, que parece que está enchendo a sala, que está contribuindo tudo, mas na verdade continua sem formar a risada dos insensatos, o caráter de Cristo na nossa situação. No meio dessa situação toda difícil, em que a gente passa, mas que Salomão diz, ela é melhor, porque ela vai te contribuir com alguma coisa, ele tem um conselho. Não, versículo 9, não te apressem em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. Paulo vai fazer um eco sobre esse versículo lá em Efésios. Irai-vos e não pequeis, e não se ponha o sol sobre a vossa ira. Sempre importante, e esses dois versículos estão juntos, Não há nada de mal em você irar-se, porque as situações da vida, às vezes, elas nos levam a isso. O problema está em nós fazermos alguma coisa pecaminosa, errada, a partir da nossa ira. Uma ofensa, seja física, violência, uma ofensa moral, uma ofensa verbal, ou também, quando a ira começa a se abrigar no nosso íntimo. E aquilo começa, a gente não explode, a gente não é violento, mas aquilo começa a remoer e fica 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias, semanas, meses e anos dentro de nós. Por isso que Paulo ainda diz, o Eclesiastes diz, não deixe essa briga, essa ira, se abrigar no seu íntimo.
ela se abriga no íntimo dos insensatos. E Paulo dá ainda uma cronologia aí, um tempo, um timing para a sua ira. Ok, irai-vos, não pequeis, mas não deixa o sol se pôr sobre a vossa ira. Não é que necessariamente tenha que ter um dia certinho, mas você começa a pensar que a coisa começa a durar mais tempo do que é necessário, ela já se alojou dentro de você, e isso vai começar a trazer problemas sobre a sua vida. Por isso que Tiago tinha que dizer que a gente tem que ter alegria no meio disso tudo, porque a nossa tendência inicial é irar-se, e continuar irado, e permanecer irado. Mas se nós, com a presença do Espírito Santo de nós, a gente vai conseguir ser paciente, a gente vai conseguir colher vida no meio dessa situação, e não deixar que a ira se abrigue dentro de nós, e poder passar isso com mais ternura, e com mais leveza. Ninguém está negando a situação difícil que a gente passa, essas situações aqui que Eclesiastes está colocando diante de nós, mas se a ira começa a ficar muito forte, não deixa ela se abrigar, isso só vai trazer problema. Experimente, como o Tiago falou, o que isso vai poder trazer para o meu coração, e se alegre nessa realidade, e peça ao Espírito Santo que retire essas mágoas, que retire essas amarguras, que retire essas iras dentro de você, porque isso não vai fazer com que você aprenda, de fato, as lições que Deus tem te ensinado. No meio dessa situação toda, não te apresse em irar-te, e não deixe a ira se abrigar dentro de você, quando você passar por isso. Segundo problema, que às vezes impede a gente de crescer, é a ira, e o outro, a má nostalgia. Falei um pouquinho sobre isso aqui alguns domingos atrás, ainda no texto de Eclesiastes. Versículo 10, meus irmãos. Vamos ler juntos o versículo 10? Página 597, se você fechou a sua Bíblia, mas vamos ler o versículo 10. Vamos ler o 10, Luiz. Diz assim a palavra do Senhor: jamais digas, porque foram os dias passados melhores do que estes, pois não é sábio perguntar assim. Também isso vai fazer com que você não cresça, porque aí Deus colocou uma situação como essa, e aí ao invés da gente olhar para frente, nós fazemos o que? Ficamos presos ou aprisionados mesmo no nosso passado. E aí a gente começa a olhar para trás, sem conseguir olhar para frente. Ah, mas antigamente a coisa era assim. Ah, mas antes de eu passar por esse problema, a minha vida era assim, a minha vida era boa, mas isso era assim, assim, assim. E aí você começa a ter essa péssima nostalgia, quase como se Deus não tivesse absolutamente nada preparado para você no futuro. Isso impede que você não caminhe, porque se a situação aconteceu, um fato consumado, se não há nada mais a ser feito para reverter aquela situação, e muitas vezes as coisas são assim, a gente precisa aprender, e para aprender, ficar preso no passado é uma bola de ferro, meus irmãos. Por isso, ame o seu passado, mas se você ama o passado mais do que o presente, você não está conseguindo ser sábio. Que bom é saber que as nossas vidas têm estações, né? Em faixas. Que bom a gente olhar para trás e dizer como eu fui feliz na minha infância, como eu fui feliz na minha adolescência, como eu fui feliz na minha juventude, na minha juventude mais madura, na minha vida mais adulta, como era bom ser solteiro, como é maravilhoso ser casado, como é bom quando a família está reunida, como é bom quando os filhos cresceram e puderam tomar os seus próprios caminhos, como é bom, não é? Agradecer a Deus pelos presentes que Deus nos deu, pelas mães que tivemos, porque eu sei que Dia das Mães, irmãos, é um dia acridoce para alguns, bom, mas alguns têm que conviver com a saudade, a dificuldade de olhar para esse dia e dizer como eu gostaria que minha mãe estivesse aqui. Ame o seu passado, ame esses presentes que Deus deu, os filhos, as mães, as famílias que Deus presenteou para nós. Ame isso com toda a nostalgia, boa nostalgia, com gratidão no coração, mas só não deixa isso aprisionar você, porque por mais duro que seja às vezes dizer isso para a sua vida, a gente precisa seguir em frente. Se Deus deu um passado e deu um presente, Deus também deu um futuro. Aprenda, agradeça, viva, e meu irmão e minha irmã,
bola para frente. Vamos seguir aprendendo as coisas maravilhosas que Deus tem para a nossa história. Por último, ame a sabedoria. E é isso que você precisa pedir todas as vezes que uma situação ruim acontecer. Bianchi, na hora da oração, aqui da junta diaconal, pediu isso. Eu dar sabedoria para a gente lidar com essas situações difíceis que a gente tem vivido no nosso meio evangélico. Que eu acho, particularmente, fazendo um parênteses, não tem nada a ver com o sermão, faço parênteses e já fecho. Eu acho que, irmãos, muitas vezes é o juízo de Deus, começando pela casa de Deus, revelando, meus irmãos, que as coisas erradas não podem permanecer erradas. E se Deus tem levantado, se Deus tem mostrado, falsos profetas, glória a Deus por isso, porque eles eram profetas para alguns, e hoje Deus mostrou que são falsos profetas para todos. Louva ao Senhor por isso. A gente tem que ter essa sabedoria de perceber isso. Seja o que aconteceu essa semana, seja as coisas talvez um pouco mais distantes, que estão lá atrás com outras igrejas, outros líderes religiosos, e mostrar, meus irmãos, que uma coisa é a igreja evangélica protestante séria, cheia de pecadores, como eu e você, cheia de líderes pecadores, como nós aqui, todos somos pecadores, mas que a gente tenta viver de maneira santa o evangelho de Cristo Jesus. E se Deus está levantando para diferenciar, ainda não como no juízo final, o joio e o trigo, o juízo na casa de Deus, louvado seja o nome do Senhor, irmãos. E a boa chance de você mostrar, é verdade, aquilo que aconteceu não tem nada a ver comigo. Eu, como dizia, eu não sou nem evangélico, eu sou protestante presbiteriano, ou protestante batista, metodista, ou outra denominação séria. Talvez seja sempre uma boa saída para dizer que nós não somos como essas denominações que vêm por aí, infelizmente, manchar o nome do Senhor. E se a gente precisa de sabedoria, Tiago continua no texto dele: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Olha só, poucas coisas na vida são tão claras assim. Eu vou te dar, meu filho, e eu vou te dar liberalmente. É como que alguém, você lhe trasse: pai, me dá um dinheiro para ir para o shopping, e seu pai, em vez de dar R$30, ele te dá aí R$500 para você gastar no shopping. Isso é dar com liberalidade, lembrando que isso é um exemplo, meus irmãos. Não peça isso ao seu pai. E se você é mãe, não dê isso para o seu filho. R$500 no shopping é demais, né, meus irmãos? Vamos lá, vamos falar sério. A não ser que o presente seja para você. Aí você dá 600, 1.000, 200, quem vai comprar para você? Aí é esperto. Isso é sabedoria. Mas Deus dá isso liberalmente, ó, está distribuindo, é isso, eu estou rico, de sabedoria, dou para você, essa é a ideia aqui, nada lhes impropera, vai ser concedido para você, é isso que Deus está dizendo, ó, o bolso está cheio, estou milionário de sabedoria, eu vou te dar, ó, a rodo. Ele só diz o seguinte, Tiago: peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. A ideia da onda do mar é que ela chega, né, com fé, vamos botar assim, ela chega com fé e morre na praia. Aí volta e tudo, chega com fé e morre na praia. Ele está falando, não seja assim. Seja constante. Não suponha esse homem que duvida e que é semelhante à onda do mar, que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre ou de ânimo dúbio, ora crê, ora não crê, inconstante em todos os seus caminhos. Não faça isso, peça, Senhor, sabedoria nesses momentos. O que é que eu posso aprender? Como é que eu posso não mirar? Como é que eu posso perceber as lições do Senhor? Como é que eu posso amar o meu passado e seguir em frente? A Bíblia diz que Deus está cheio de sabedoria para dar para você. E que bom, ele ainda diz, quando o sábio tem recursos, ele pode ajudar, abençoar e não ser um pródigo da vida. Paulo Salomão ainda diz isso, bom, é a sabedoria, e havendo herança e de proveito, que bom é quando ela é assim, né? Quando tem um sábio, ele vai recitar sobre a sabedoria, o sábio, e ainda o sábio com recursos mesmo financeiro, como essa pessoa pode abençoar. E bom, ele acrescenta também, irmãos, quando ele sabe que ele está vivo, para os que veem o sol.
Acho que é uma ideia de, se você está vivo, a sabedoria pode te acompanhar. A nossa celebração é do presente. Talvez, se aqueles que já foram mesmo, que bom que nós podemos hoje ver o sol, amanhã acordarmos e ver o sol, e celebrarmos a vida e continuarmos a nossa existência, a despeito daquilo que aconteceu conosco. E ele ainda diz assim, versículo 12, a sabedoria protege como protege o dinheiro. Olha como é que ele é importante. Mas o proveito da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Salomão não está sendo aqui bobo não, que bom, a pessoa que tem recursos, ela pode talvez procurar os melhores médicos, esse é o sentido da proteção do dinheiro, não é a nossa confiança no dinheiro. Mas ao contrário do dinheiro, a sabedoria ainda é melhor porque ela dá vida ao seu possuidor. Ela não apenas dá recursos, ela não dá uma casa para ele morar, ela dá um lar, de fato, ela faz com que o homem construa um lar. Ela não dá de fato um carro só. A sabedoria dá ao ser humano a alegria de celebrar e de passear pela vida. Essa é a grande diferença. Enquanto um dá só o recurso, a sabedoria produz vida com o recurso, ou às vezes sem recurso que a gente tem. Versículo 13, ame essa sabedoria, em primeiro lugar, que vem de Deus, e não apenas para tomar as suas decisões, mas quero dizer uma coisa, para ler a vida. Eu gosto muito desse versículo, esse Salmo 90, 12, que a gente sempre lembra nos nossos aniversários. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Essa é a sabedoria para a gente ler a vida. Quando Moisés escreveu esse Salmo, não é contar os dias. Eu sei quantos anos eu tenho. Você sabe quantos anos você tem. Não é uma questão matemática. Contar os dias não é 1, 2, 3. É ler a vida. É interpretá-la e pedir a Deus sabedoria para passar por todas essas situações. Ele ainda diz, no dia da prosperidade, goza do bem. E no dia da adversidade, reflete. Mas considera que Deus fez tanto esse como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. No dia da prosperidade goza o bem, no dia da adversidade reflete. E lembre-se que Deus fez um e o outro, e nem sempre vamos conseguir perscrutar, entender todo o mistério de Deus, no dia bom e no dia ruim. Meu primeiro sermão aqui na Gávea, o pastor Leonardo, antes dele me chamar oficialmente, preguei lá em Jó, capítulo 1, na verdade a história de Jó como um todo, e eu lembro que, é uma das coisas mais metáforas que eu gosto muito quando falo a respeito de Deus, que tem a ver até com a música do Beto Guedes, que Deus é como o luar. A música diz, és como um luar, né? Ao mesmo tempo, luz e mistério. E Deus é assim, Deus é como a lua. Que ao mesmo tempo, você vê muito da sua luz, mas ao mesmo tempo, você não vê muito da sua face. Deus é assim. O Deus que se revela para nós na sua palavra, mas o Deus também que se esconde e tem os seus caminhos, que o ser humano não consegue entender por inteiro. Ele é como o luar, ao mesmo tempo, luz e mistério. Eu quero concluir, e quero que você guarde isso no seu coração, preste atenção que a gente já vai terminar. Que chave que você tem hoje na sua mão, e que você acha que não serve para nada, lembrando a história do início. O que é que você recebeu? Bateu na sua porta, você esperava um vestido amarelo, está na tua mão, você está chateado com aquilo, e que não serve para nada. Pensa nessa situação. Saiba, como na nossa história, e como nesse texto da palavra do Senhor, essa chave serve para alguma coisa, que talvez você ainda não tenha percebido, talvez você ainda não tenha aprendido, mas se ela bateu na sua porta, ela vai abrir algum baú na sua vida. E aprenda com as situações duras, o que é que Deus quer te ensinar. Só com essas perguntas, só com essas reflexões, que vai gerar em você maturidade espiritual. Tenha paciência, não deixe a ira abrigar-se no seu coração, não deixe essa mágoa ruim abrigar-se no seu coração, não deixa essa raiz de amargura se abrigar no seu coração. Tenha paciência, como Jó teve e muitos outros tiveram. Acabe com essa má nostalgia, ame o passado,
mas ame o presente e sonhe com o futuro, sabendo que Deus está presente nos 3 momentos, naquilo que se foi, naquilo que é e naquilo que há de ser. Deus não abandonou a situação e quer que você olhe para o passado, sabendo, olha, Ele estava só ali, Ele está ali na frente também, então sonhe com esse futuro, porque talvez a prisão no passado esteja impedindo você de andar para frente com o Senhor. Ame a sabedoria para decisões, ame a sabedoria para ler a vida, entregue tudo para Deus, que às vezes você não vai entender as situações tortas que Deus fez assim, e que elas são inconsertáveis, porque quem pode endireitar o que Ele torceu? Quem pode entender porque o dia da adversidade veio e o dia da prosperidade veio? Quem pode entender? Então entregue para Deus, mas em cada momento, ou goze do bem, ou reflita, e nas 2 maneiras você está glorificando o seu Pai. Qual é a chave que você tem na sua mão? Aprenda com ela. Vamos orar. Deus, às vezes é tão difícil, Senhor, a gente quer outros vestidos, outros presentes, Senhor. E às vezes a gente planeja, o coração do homem faz os planos, a gente planeja a nossa vida, a gente planeja a nossa história e sonha com isso ou aquilo, e às vezes são outras realidades que nós somos presenteados, assim. Te peço que no nome de Jesus o Senhor nos ensine, Pai, a olhar, Pai, para essas chaves que recebemos, para esses presentes inesperados, Pai, e a gente possa aprender com eles, Pai. E presentes inesperados como esse que nós vimos, Senhor, aqui na Tua Palavra, o luto, a tristeza, Senhor, a repreensão, das coisas que, em primeira instância, só tem a tendência de nos colocar para baixo, Senhor. Obrigado, Deus, porque a Tua Palavra nos convida também a chorar, a Tua Palavra nos convida a viver o nosso luto, a Tua Palavra nos convida a viver, Senhor, o dia da adversidade, Senhor, com a tristeza e com a humanidade, Senhor, que o Senhor colocou para a gente, mas ela também nos convida, Senhor, a refletir, Pai. E como somos, ó Deus, gente difícil, cabeça dura, um coração duro, a gente pede, Senhor, a sabedoria, para cada um aqui, Deus, para a minha vida, para a vida de cada um, para saber o que a gente pode aprender, Deus, com esse presente inesperado, com a situação inesperada que bateu a nossa porta. Dá sabedoria para a gente entender, e obrigado pela Tua Palavra que diz que o Senhor é rico, o Senhor é próspero nessa sabedoria, o Senhor dá ela liberalmente para nós, e pedimos a Ti, Senhor, e queremos pedir como gente constante, gente de fé, Pai, para olhar para isso tudo e fazer com que o Senhor, a gente leia e o Senhor nos ensine, Senhor, nos aproxime de Ti e nos faça de alguma maneira mais perto, mais próximo, mais semelhante ao Teu Filho Jesus, Pai. Para isso não deixa que também, além da sabedoria, que a ira, ela se abrigue dentro de nós, Pai. Às vezes a gente precisa ser como Jó se irou com a situação, como Davi se irou, extravasou, Senhor, tantos momentos, como a sua vida era dura, como era difícil, como ele não queria estar vivendo tudo aquilo, Senhor. Mas também é o Jó que disse, Senhor, e louvado seja o Deus, desde teu nome por isso, Pai. Ele antes ele conhecia só de ouvir, mas ele agora podia te ver de perto, Pai. Como Davi, Senhor, também, que percebeu e viu a restauração, Senhor, da sua vida, Pai. Um homem que tinha os seus ossos secos, ó Deus, de tanta culpa, de tanta mágoa, de tanta tristeza, Senhor. Pôde, Senhor, de novo, cantar em alegria para o Senhor, Pai, que assim seja a nossa vida também, Pai. Deus, no nome de Jesus, obrigado por tudo que a gente viveu, Senhor. Obrigado, Senhor, pelas mães, ó Deus, que o Senhor nos presenteou. Estejam elas com a gente hoje, Pai. Ou seja, aquelas que já não mais estão conosco, Pai. Nesse dia, que às vezes é um dia também difícil, Pai, peço que o Senhor continue a consolar os nossos corações, alimentar, Senhor, a nossa vida também de boas lembranças, Deus, de gratidão ao Senhor pela oportunidade que a gente teve de conviver com ela, Senhor, e de ser abraçado por Ti nesse momento difícil. Deus, eu creio nisso, eu creio que o Senhor consola, que o Senhor abraça a gente, passa conosco, agarrado aos nossos lados, nas nossas perdas, ó Senhor.
Mas se algum momento a gente também não está conseguindo passar, Senhor, desse momento, não está conseguindo viver o futuro, viver o presente, Senhor, dá que a gente agradeça para o passado, mas a gente consiga também, Senhor, dar passos, ó Deus, para o futuro que o Senhor também tem destinado para a gente, Senhor, cheio de alegria e de esperança, Senhor, na nossa vida, Pai. É o que nós te pedimos, rogando a Ti, Deus, um resto de dia, Senhor, uma noite, Senhor, ainda abençoada por Ti, uma semana abençoada por Ti, Pai. Se vai ser uma semana de muita prosperidade, Senhor, que a gente goze o bem, Pai. Se vai ser uma semana difícil, Deus, que haja reflexão e busca do Senhor, ó Deus, sabendo que o Senhor controla todos os dias, seja da prosperidade ou da adversidade. Louvamos-te, Deus, por essa palavra de sabedoria que o Senhor deu para a gente, Senhor, nessa noite. Em nome de Jesus. Amém.